Louvado, engrandecido é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, nós vamos, aleluia, nós vamos ler um versículo da palavra de Deus para, meus irmãos, nós sentirmos a graça do Senhor, para nós guardarmos em nosso coração. Esta palavra está no livro do salmista Davi, o homem, meus irmãos, que foi segundo o coração de Deus, assim diz a palavra do Senhor. Salmos de número 15, aleluia, somente 2 versículos, glória a Deus. Salmos 15, aleluia, hoje domingo, dia 5 de junho de 2022, estamos aqui na Avenida Londrina, número 220, aqui no interior da nossa igreja pentecostal Deus de Abraão, aonde, meus irmãos, estaremos pregando e orando em favor daqueles que necessitam de uma bênção, de uma vitória das mãos do Senhor. Quero ler aqui 2 versículos da palavra de Deus. O título: O verdadeiro cidadão dos céus. Aleluia. Quem, meus irmãos, nesses dias de hoje pode ser um cidadão dos céus? É fácil, não é difícil de nós sabermos, porque, meus irmãos, aqueles que guardam a palavra do Senhor em seu coração, em sua vida, aqueles que vivem em espírito e em verdade, ele pode, meus irmãos, um dia alcançar a misericórdia de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz desta maneira: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? O próprio Espírito Santo dá a resposta na boca de Davi, quando ele diz no 2º versículo: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Oh, glórias a Deus. Pode aceitar. Deus abençoe a cada um nesta noite, irmãos que está sintonizado, Deus te abençoe, glória a Deus. Nós vemos, meus irmãos, uma palavra poderosa, que é a palavra de Deus, na boca do salmista Davi. Que coisa tremenda, não? Ele fez uma pergunta a Deus, sabendo, meus irmãos, conhecendo o que é o mundo, o que é, meus irmãos, a vida aqui nesta terra. O salmista Davi perguntou ao Senhor: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Que coisa tremenda, não? Oh, glórias a Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que não é fácil viver uma vida de santidade diante do Senhor. Sabemos, meus irmãos, que nós temos que usar toda a nossa força. Temos, meus irmãos, que depositar a nossa confiança em Jesus Cristo. Temos, meus irmãos, que se entregar a Ele de corpo, de alma e de espírito, para que nós possamos ter a convicção, a esperança viva, a certeza em nossa alma, em nosso espírito, em
em nosso coração que um dia iremos morar na mansão celestial. Oh, glórias a Deus! Então, meus irmãos, o que nós vemos nesses últimos dias, uma grande parte, meus irmãos, dos evangélicos, eles estão abrindo as portas para o pecado, estão abrindo as portas para a vaidade. Porque, meus irmãos, eu lembro há 30 anos atrás, quando nós chegávamos perto de um irmão, que nós olhávamos para a face dele, nós sentíamos a graça de Deus, porque sabíamos que ele vivia a doutrina do Senhor em seu coração. Nós sabíamos que ele guardava a palavra do Senhor em sua vida. Aleluia! Nós sabíamos, meus irmãos, que ele vivia a doutrina verdadeira de Jesus. Por isso, quando nós, nesta época, olhava para a face de um irmão, nós sentíamos a presença de Deus, porque sabíamos que ele estava ali guardando na obediência da palavra, na obediência do evangelho verdadeiro que Jesus ensinou aos apóstolos. Então, meus irmãos, quando nós chegávamos na igreja, que pisava nossos pés para dentro da igreja, nós entrávamos falando em línguas estranhas, porque a glória de Deus era muita. O povo servia a Deus em espírito e em verdade, não havia mentira em seus corações. Eles não havia, meus irmãos, na vida do engano, não havia, meus irmãos, na vida errônea, não vivia a vaidade. As irmãs nesta época não pintavam cabelo, não cortavam a ponta dos seus cabelos, elas temiam a Deus, elas temiam a Deus. A obediência, meus irmãos, era extraordinária. E quando, meus irmãos, alguém cometia um pecado, quando alguém saía fora, aleluia, quando alguém, meus irmãos, saía fora do caminho verdadeiro, quando alguém, meus irmãos, caía nas suas vaidades, era punido, era disciplinado, porque as igrejas havia doutrina. Eu lembro, meus irmãos, quando eu era jovem ainda, congregava na Assembleia de Deus em São Paulo, quando eu conheci, meus irmãos, o Evangelho, pouco tempo, eu estava namorando, mas não pegava na mão da menina, não pegava, meus irmãos, porque eu conhecia a doutrina verdadeira em meu coração. Eu queria viver em santidade, aguardando a vinda de Jesus para me levar para os céus. E eu sinto isso até hoje, até nos dias de hoje, meus irmãos. Eu prego uma palavra verdadeira, doutrina, santificação. Eu prego, meus irmãos, que o homem e a mulher têm que viver diante de Deus em espírito e em verdade, porque não pode haver mentira em nosso coração. Não podemos, meus irmãos, viver uma vida errada e subir no altar. E o que nós estamos vendo nos dias de hoje, uma grande maioria estão, meus irmãos, no pecado. Pastores que descem do altar, chegam em suas casas, tiram seu paletó e vai para diante da maldita televisão. Quando muitos, meus irmãos, vestem uma bermuda,
fica sem camisa. Mas pastor Bonfim, estou dentro da minha casa e o Espírito Santo não está lá. O Espírito Santo não está em você, só está na igreja. Irmãos, é isso que o salmista perguntou no Salmos 15: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Oh, glórias a Deus! Como está difícil, meus irmãos, e uma grande maioria bate em seu peito e diz, meus irmãos, que não tem problema. Não, pastor Bonfim, estamos vivendo uma nova era. É uma nova era. A geração de hoje não consegue mais viver o que viviam os apóstolos no passado. A geração de hoje não consegue ficar sem usar uma tatuagem, sem usar um pince na língua, no beiço, nas orelhas. Não consegue ficar sem dormir na casa da namorada. Não consegue ficar sem assistir a maldita televisão. Não consegue ficar sem um joguinho de bola. Não consegue ficar, meus irmãos, sem entrar ali nas prostituições dos celulares. E assim está contaminando a sua vida, contaminando a sua carne, contaminando o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus, meus irmãos. Ela não volta atrás, aleluia. A palavra de Deus não volta atrás. Devemos, meus irmãos, aleluia, crer na palavra de Deus. Devemos, meus irmãos, guardar a sua doutrina, o seu evangelho verdadeiro, como os apóstolos viviam no passado. Eu ouvi, meus irmãos, o pregador dizer que nós temos que voltar no passado, preparar, meus irmãos, a ponte para o futuro, se um dia querermos entrar nos céus. O céu não é para qualquer um, meus irmãos. É verdade, pastor Josué, o céu não é para qualquer um, não. Nós temos que viver como viviam os apóstolos. Temos que guardar, irmão Wilson, em nosso coração a verdade. Temos que guardar o que foi ensinado a eles. E eles receberam a autoridade de Jesus e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Orai para os enfermos e o curarão. Orai para os leprosos e o curarão. Os paralíticos vão andar e antemorto vai ressuscitar. Mas para isso temos que estar, meus irmãos, ligados com o Pai, ligado com o Filho, ligado com o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Nós vemos, meus irmãos, a história de Moisés. A Bíblia diz, meus irmãos, que Moisés pediu para Deus para ver a face dele. A intimidade de Moisés com Deus era tão grande que ele pediu a Deus: Senhor, deixa eu ver a tua face, deixa eu ver, Senhor. E o Senhor disse para ele: Moisés, jamais algum homem viu a minha face e nem poderá ver, porque se ele vê, ele morre. Aleluia. E Moisés não se importou com isso, não. Tem problema não, eu quero ver a tua face. E ele insistiu tanto que Deus, meus irmãos, mandou ele subir no monte. Vai lá, Moisés, sobe no monte mais alto, e lá vai ter uma penha sobre a pedra, e você vai olhar ali naquela penha, sobre aquela pedra, e eu vou passar por detrás de ti, e tu vai me ver pelas costas, mas a minha face não pode. Aí, meus irmãos, Moisés subiu ao monte, subiu, meus irmãos,
Chegando lá, ele começa a olhar para aquela penha. Ali, meus irmãos, ele nem piscava seus olhos, porque ele queria ver o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Oh, glórias a Deus. E diz a palavra do Senhor que de repente, meus irmãos, veio um vento forte e o Senhor passou por detrás dele, e rapidamente ele conseguiu ver o Senhor, mas viu pelas costas. Aleluia, Jesus. Oh, glórias a Deus. Onicanta labasturianda labanaia. Moisés tinha uma intimidade tão grande, meus irmãos, que quando ele chegou diante do Mar Vermelho, ele olhou para a esquerda, não tinha saída, à direita não tinha saída, e atrás vinha vindo o faraó para pegar novamente o povo como escravo. Mais de 2 milhões de pessoas estavam ali, 2 milhões de israelitas. Mas diz a Bíblia que Moisés orou a Deus, ele clamou ao Senhor, e naquele momento, meus irmãos, Deus respondeu e abriu o mar. E diz a Bíblia que eles atravessaram do outro lado em terra seca. Oh, Deus poderoso! É esse Deus que eu estou pregando aqui nesta noite. É o Deus, meus irmãos, que sabe quanto fio de cabelo tem na cabeça do ser humano. É o Deus que sabe, meus irmãos, quantos litros de água tem no oceano. É o Deus que tem poder, meus irmãos, de saber a tua vida no presente e no futuro. Aleluia! Deus conhece o nosso coração. Ele sabe quem é e quem não é. Ele sabe, meus irmãos, aonde nós colocamos a planta dos nossos pés. Ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sabe. Oh, glórias a Deus, aleluia. Ele sabe, meus irmãos, a tua vida diante dele. Ele sabe. Oh, glórias a Deus. Quantos ignorantes que chega, meus irmãos, aí na cidade, tão longe da sua casa, e pratica tanta atrocidade. Não, aqui não tem ninguém vendo. Oh, glórias a Deus. Que engano, que mentira, meus irmãos, enganando a si mesmo. O Espírito Santo é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está aqui agora em minha vida, está na vida das minhas irmãs, está na vida dos irmãos internautas. Ele está em toda parte, em todos os lugares nesta terra. Ele está em todo canto, meus irmãos. E nós sabemos que tudo que nós fizemos aqui está sendo registrado para o dia do julgamento, do juízo final. Por isso, meus irmãos, o salmista Davi, ele perguntou ao Senhor: quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí o próprio Espírito de Deus na vida de Davi responde, meus irmãos: aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Será que nós estamos praticando a justiça? Será que estamos falando, meus irmãos, segundo o nosso coração? Será, meus irmãos, que estamos vivendo em espírito e em verdade na presença do Senhor? Será que somos achados dignos de um dia ir para os céus? Ou estamos, meus irmãos, aqui por acaso? E, meus irmãos, vivendo uma vida errada lá fora? Não pode. Não pode haver engano, não pode haver mentira, tem que haver sinceridade. O que nós somos aqui na igreja temos que ser
supermercado, na farmácia, lá nas suas viagens, aonde você for, tem que estar na presença de Deus em espírito e em verdade. Oh, glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Precisamos, meus irmãos, ter, meus irmãos, a fé dos apóstolos. Precisamos ter a fé, meus irmãos, dos profetas, homens que guardaram a palavra de Deus em seu coração, homens, meus irmãos, que tinham poder em suas palavras. Hoje não tem mais. Hoje nós vemos pastores cuspindo na boca de pessoas, profetizando curas mentirosas, fazendo, meus irmãos, armações, mostrando que está tirando alguma coisa da vida, do corpo da pessoa, e é tudo mentira, tudo engano, falsidade. Não adianta, meus irmãos, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim, meus irmãos, aquele que guarda em seu coração a palavra da verdade. Oh, glória a Deus, aleluia. Aquele que anda, meus irmãos, em sinceridade, aquele que guarda a doutrina em seu coração, que ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Será que estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos? Será que estamos, meus irmãos, guardando a palavra verdadeira do Senhor Jesus em nossa vida? Ou estamos correndo atrás da prata, do ouro? Irmãos, que Deus tenha misericórdia. Estamos vivendo, meus irmãos, dias terríveis, dias, meus irmãos, de perseguição, de angústia, dias, meus irmãos, de regalias, homens, meus irmãos, que conheceram a verdade, homens que, meus irmãos, oraram, as pessoas eram curadas, libertadas, mas hoje, meus irmãos, estão com o pé dentro, outro fora, estão se enriquecendo através da Bíblia Sagrada. Por isso Deus preparou o dia do julgamento, do juízo final. E este dia, meus irmãos, todos estarão ali. Desde, meus irmãos, de Adão até o último homem que vai nascer, vai viver e vai morrer nesta terra, vai estar no julgamento do juízo final. E dali não tem como fugir, não terá como escapar, porque Deus, meus irmãos, Ele não vai julgar por povos, nem por nações, nem por línguas. Ele vai julgar um por um, segundo as suas obras. Quais as suas obras? Quais as obras dos meus irmãos? Quais as obras que você tem para apresentar a Deus e alcançar a coroa de vida eterna? Porque sabemos, meus irmãos, que muitos ressuscitarão naquele dia, uns para a vergonha eterna, mas outros, meus irmãos, para o reino de Deus. É assim a palavra do Senhor, é assim as coisas de Deus. Ou nós vivemos aqui nesta terra com a vida enquadrada, meus irmãos, na palavra verdadeira, no Evangelho do Senhor, ou seremos condenados com o mundo, pregando a palavra. Que coisa, não? Passar a vida do homem naquele dia, a vida da mulher, e ali, meus irmãos, todo mundo verá, todos. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Oh, glórias a Deus. Vamos, meus irmãos, encerrar. Nós vamos fazer um minuto de oração e já, meus irmãos, encerrar este culto desta noite. Deus abençoe. Mais uma vez eu quero dizer que nós estamos aqui na Avenida Londrina, número 220, Jardim São Rafael, cidade de Ibiporã, Igreja Pentecostal Deus de Abraão. Você que necessita de uma bênção de Deus, venha receber nas mãos do Senhor
estaremos aqui para orar em favor de todos. Amém? Glórias a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai que está nos céus, mais uma vez nós estamos, ó Deus, a te agradecer. Mais uma vez, ó Deus, estamos a glorificar o teu santo e bendito nome. Ó Jesus querido, que as tuas mãos se estenda sobre os meus irmãos, irmão Wilson Gomes, a sua família, o seu lar. Ó meu Deus, que as tuas mãos se estenda sobre o pastor Josué de Moraes. Que a bênção, a vitória, Senhor, chegue na sua vida, no seu lar, na sua casa. Ó Deus poderoso, Deus santo, põe as tuas mãos nesta hora, meu Pai, minha família, meu lar, minha casa, minha esposa, minha filha, meus filhos, meus netos. Põe as tuas mãos, ó Deus, na vida de todos agora. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E amém, Senhor Jesus. Diga comigo assim: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Está terminado em nome de Jesus.